beleza? Tudo bem com vocês? Bora dar início ao 14º episódio do RenoveCast. Já eu apresento essa galera top para vocês. Mas antes, eu quero lançar um desafio para você que está nos assistindo. Pega esse link, manda nos grupos do WhatsApp que você está inserido, manda para os amigos, manda para a família, porque eu tenho certeza absoluta que a pessoa que receber esse link vai ser abençoada, vai ser edificada por intermédio desse episódio aqui, tá bom? Antes da gente dar início a esse bate-papo, vocês estão vendo que é um bate-papo diferente, uma conversa jovem aqui, eu quero que você, por gentileza, nos siga nas redes sociais, @RenoveCast no Instagram, @Ministério Renove, que é a página da nossa igreja local, e também nos siga no YouTube. Comente, curte, compartilha, porque o YouTube precisa entender que o conteúdo que a gente está gerando aqui é relevante, tá bom? Então, por favor, nos ajude nesse quesito, nesse aspecto. Mande esse link para o máximo de pessoas que você conseguir, tá bom? Estamos aqui, vocês estão vendo, já citei, uma galera jovem, uma galera com carinha de bebê, Gabi, Nathalie e Gabriel. Sejam bem-vindos ao RenoveCast. Muito obrigada. Fiquem à vontade, fiquem tranquilos. Nós convidamos esse trio para estar aqui conosco, para que a gente venha debater, discutir, conversar, refletir um pouco sobre como é ser um cristão jovem, né? Os desafios. É difícil? Muito. Pra caramba. Muito, um pouquinho não, muito. Não tem, talvez, ninguém que negue isso, né? É muito complicado. Mas a gente vai, aí no decorrer do nosso bate-papo, da nossa conversa, tratar desse assunto. Antes da gente iniciar, eu quero fazer uma pergunta que nós temos o hábito aqui de fazer para todos os convidados. E aí eu quero começar pela Nathalie. Beleza? Beleza. Veio você na minha mente aqui agora. Quem é a Nathalie? A gente costuma dizer que estamos habituados, né, a te ver na igreja. Te conhecemos, obviamente, fora de lá, né, também. Mas você já pregou, né, no Ministério Renove, já trouxe mensagem também na célula, que a gente vai tratar também da célula aqui, pista de skate, Analândia. Mas eu quero saber quem é a Nathalie. Pergunta muito difícil. Né? Ela é simples, mas ela carrega uma dificuldade muito grande para responder. Queria que você falasse um pouquinho quem que é a Nathalie fora da igreja. Tá. Bom, antes de tudo, eu meio que estou em processo de saber quem é a Nathalie. Eu acho que eu nunca vou saber quem é a Nathalie 100%. Porque eu posso ser uma Nathalie hoje e amanhã ser totalmente diferente. Mas a Nathalie fora da igreja é uma pessoa simples. Eu sou leve, eu sou muito brincalhona, né? Eu fico com crianças, eu cuido de crianças, então essa é uma parte minha. Eu sou bem... Como pode ver pelo meu brinco? Verdade. Sou bem dessa maneira. Mas eu sou bem família, né? Tipo, fora da igreja, fora do que eu sempre posto, eu sempre tô em casa, sempre tô com a minha família fazendo essas coisas simples. Eu sou simples, eu sou normal, que nem todo mundo espera que seja. Nada super heróico, nem nada. Top. Isso aí. Gabi, Torquese. É difícil responder, porque às vezes falar de você mesmo é muito difícil. É difícil falar de você mesmo. Eu sou uma jovem adulta, igual a gente estava brincando. Uma jovem que teve que amadurecer muito rápido. Eu sou mãe. Que mais? Eu sou estudante. Eu trabalho. Você estuda... Educação física. Educação física. Sim. Estudante. Então, eu sou uma pessoa que corre muito atrás do que precisa ser feito. Eu sou determinada, muito. Me deu pra fazer, meu filho, eu vou fazer até o final. Isso é certeza. Então, se você pudesse te resumir em uma palavra, seria a determinação. Determinação. A Nathalie trouxe uma palavra que a resume: simplicidade, simples. Gabi, determinação.
E o Bielzinho, nosso mascote? Mas Gente, para quem não sabe, o Gabriel tem 16 anos. A gente estava conversando aqui que ele nasceu em 2009, gente. 2009. Eu tinha 18 anos em 2009. Tá pertinho. Eu fiquei muito assustado com a minha idade e com o ano que ele nasceu. É que o Vamos lá. pessoal de 2009 já tem 16 anos. E o pessoal de 2009, exatamente. O pessoal de 2019 já tem 16 anos. Então, quem que é o Bielzinho? Bom, vou na igreja, gosto muito de tocar. Fora dela toco também. Gosto bastante de tocar guitarra o dia inteiro. O dia inteiro tocar com a guitarra na mão. Gosto de estudar também. E sou um cara muito familiar. Gosto muito de estar em casa. Gosto de sair também, mas acho que ficar em casa me pega. É muito mais, com a guitarra o dia inteiro, fone tocando. Basicamente é isso. Sou um cara que prezo muito pela minha família, né? Gosto muito de estar com eles todo lugar, toda hora. E é isso. Verdade mesmo. Você tem razão. Tudo que você falou é verídico. Tanto é que a gente visualiza nas redes sociais, você tá sempre com a guitarra. Você deveria mudar o nome lá do Bielzinho, né? Colocar guitarrinha lá. Porque aparece mais a guitarra às vezes que você. Top, gente. A gente vai falar um pouquinho sobre a pista de skate agora. Né? Esse projeto que nasceu no coração de Deus, primeiramente, e depois nasceu no nosso coração, no coração de vocês também, porque as informações foram batendo, as informações elas se casaram, então a gente entendeu que era Deus falando aos nossos corações para dar início a esse projeto, para dar esse passo importante. É um ambiente diferente, né? Nós já fizemos células lá anteriormente, mas esse projeto foi retomado semana passada, né? Semana passada. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre como está sendo, qual é a perspectiva. O ambiente é um ambiente propício, um ambiente legal. Pode começar, vai, fica à vontade. Pista de skate, célula Flame, é isso? Isso. Gente, a página dos jovens do Ministério Renove, @Flame Renove, siga lá. Tem bastante conteúdo legal. Ajuda lá, segue lá. Sobre a célula, né? Começou agora. Era uma coisa que a gente tava falando que era extremamente importante, porque querendo ou não, tipo, tem os cultos, tem tudo, mas a célula parece que é algo mais intimista. Então cria mais uma intimidade, uma relação, onde a gente pode não somente falar da palavra, mas também criar uma confiança um no outro. Sim. Porque se a gente quer, talvez, instruir alguém de uma maneira, falar alguma coisa, se a pessoa tá com alguma dúvida, é mais fácil quando a gente já tem uma intimidade. Então ele tá sendo muito bom porque a gente tá criando um vínculo a mais. Que a gente sentia essa necessidade. Pelo menos eu posso falar por mim. Eu sou uma pessoa que gosta de vínculo. Então, pra mim, tá sendo muito bom. Só que você falou sobre a atmosfera. E esses negócios, eu não sei se vocês concordam, mas uma coisa que eu vi que é um pouco diferente, totalmente diferente de igreja, né? A igreja a gente sabe, 4 paredes, ali ao ar livre. Então, talvez isso seja um pouco de dificuldade, de entender que, tipo, é a mesma proporção, é a mesma coisa, só muda o ambiente, mas é o mesmo propósito. Mas eu acho que calha naquilo da célula ontem, quem tava lá, acho que percebeu. No final teve uma ministraçãozinha e aí eu falei que a gente tem que entender que a célula nada mais é do que a extensão da igreja. Sim. Então nós devemos levar tanto a sério como nós levamos na igreja. O ambiente que a gente tem dentro da igreja, a gente consegue fazer ele numa célula, ou até às vezes maior, porque o alcance é maior. A gente consegue o pessoal passando na rua, carro passando, gente ouvindo, gente sentado, criança brincando. Então a gente tem essa dimensão de que o espaço é maior para as pessoas ouvirem e verem o nosso exemplo ali. Então acho que... E essa questão é incrível também, porque uma das coisas que a gente ora na igreja é para tirar tudo aquilo que não deixa a gente concentrado, né? E é legal, porque ali tá passando o carro, tá toda hora barulho e a gente mesmo assim focado na palavra. E às vezes é engraçado, porque na igreja o irmão levantou e a gente, nossa, dispersou. Já. Qualquer coisinha dispersa. E na célula não. É carro passando, é cachorro latindo, não sei o quê. E a gente tá focado ali naquele ambiente. Gato miando. Gato miando. É a criança, mãe, quero colo. Ontem as crianças estavam junto comigo, aí a Lorena, mãe, quero assistir um desenho. O outro, mãe, quero ir no banheiro, mãe, não sei o quê. Mas mesmo assim, então todo mundo no mesmo ambiente. Muito bom. A Nathalie falou algo importante,
Você acredita que para que uma instrução faça sentido para a pessoa que está ouvindo, é necessário antes ter um relacionamento com ela? Acho. Uma intimidade, uma aproximação maior. Porque senão a instrução, ela talvez não caia em solo fértil. Não, até porque, tipo assim, se uma pessoa que eu não conheço vem me instruir em algo, eu não vou sentir um peso com uma pessoa que conhece a minha história. Uma pessoa que se relaciona comigo. Porque quem tem um relacionamento comigo, de certa forma, se preocupa mais comigo do que uma pessoa aleatória. Eu acho que se torna algo mais pessoal. E a gente consegue receber de uma forma melhor essa instrução. Então, pra mim, faz totalmente sentido. Tipo assim, se quer instruir alguém, se quer fazer alguma coisa, antes de qualquer coisa, você precisa ser íntimo dessa pessoa, porque senão não rola. É que nem Jesus. Jesus com os discípulos era íntimo e falava com os discípulos determinadas coisas que eles precisavam. Com as outras pessoas eram só pregações, eram só sermões. Mas pra instruir, pra falar que você tá errado, tem intimidade. E eu acredito que calhou no momento certo, assim, começar a célula. Eu e a Nathalie, a gente conversa bastante, e quando a gente tá junto, as ideias, a maioria sempre bate. E aí a gente tava sentindo essa falta, porque, igual a gente tava brincando aqui antes, né, a gente sente na crise dos 20. Então a gente fica, meu Deus, pra que lado que eu vou? Eu sou adulta demais pra ter com o pessoal dos 30? Ou eu sou jovem demais pra ter com o pessoal dos 15, 16? E a gente ficava nessa, tipo, o que eu sou? Pra onde eu vou? O que eu faço? E aí, numa dessas conversas, a gente falou assim, não, a gente precisa chegar lá com a Esté, com o Danilo, falar de uma célula, pra gente se aproximar, saber qual é o nosso lugar. Sim. E aí calhou que a gente cabe com o pessoal dos 15, 16, 17, 18. Cabe sim. E aí eu me lembro que vocês foram em casa, né? Sim. Para falar sobre esse assunto. E foi na impulsividade, assim, a gente falou, Nathalie, vamos? Ela falou, vamos. E a gente foi, e pegou o carro e foi, falou, não, a gente vai conversar hoje. E eu, pastor Esté e o pastor Tiago, a gente já havia levantado essa bola, comentado sobre esse assunto. Então foi só uma confirmação de Deus. E eu tenho certeza absoluta, cara. Eu falo isso com o meu coração de pastor, mas também com o coração convicto, a mente convicta de que esse projeto vai dar muito fruto. Em nome de Jesus, a juventude da cidade de Analândia vai ser impactada por intermédio desse projeto. Eu creio em nome de Jesus. Amém. E é engraçado porque já tem dado fruto. A primeira célula foi o pessoal que é da igreja, que é sempre assim, é sempre o pessoal que frequenta já, que vai nos cultos e tudo mais. E aí nessa outra que teve ontem, já foram duas que fazia muito tempo que não ia pra igreja, então já vem dando fruto. Então é realmente excelente. Resposta. Muito bom. E pista de skate é jovial, né? Sim. É um ambiente voltado para o jovem. Então é essa estratégia que nós pensamos, né, em coletivo. Né? Vamos para o ambiente jovem, trazer justamente o público jovem. E eu acho que o que é legal, que, por exemplo, eu sempre ia na pista de skate, mas nunca levei como um lugar que dava para fazer isso. Tipo, nunca cheguei na pista e falei, nossa, aqui dá para orar. Tipo, nunca orei lá, nunca E principalmente em Analândia, assim, a pista de skate, né, um tempo atrás, virou referência de ponto de droga, virou referência onde as pessoas se encontravam pra usar, pra vender. Então, a gente mudar a referência que tinha pra agora, não, agora ali tem célula, a gente não pode mais ir vender. Ou alguém que tá lá vendendo e a gente tá fazendo a célula do lado e fala, não, peraí. Então, acho que não é assim que funciona. Eu posso ter um direcionamento de novo na minha vida, que calha de novo na palavra da célula de ontem. Mas é muito bom. Ressignificar o ambiente. Um ambiente que foi um altar do diabo, está sendo levantado um altar para Deus lá. Sim. E eu acho que também é muito bom, tanto que nem outras pessoas que são de fora vão se achegar, porque, que nem eu falei, é um lugar mais íntimo. Só que também eu acho que é muito bom pra quem tá de dentro. Pra aprender que, tipo assim, não tem instrução o ID. O ID é coisa simples mesmo, sabe? Tá ali, falar. Então, talvez seja uma forma de quebrar alguns paradigmas que a gente tem de buscar Deus, que nem o Biel falou. Não pensei que dava pra buscar Deus, orar nesses lugares. E a gente tá aprendendo que, tipo, Deus tá em tudo que é canto. Porque muitas vezes a gente coloca o pregar, o ID, apenas na igreja. Então, eu vou ter que falar de Jesus. Vai ter um monte de gente me assistindo, vai ter um monte de gente olhando pra mim, todo mundo sentado e eu com o microfone na mão. Não, e às vezes pode ser simples. Pode ser na pista de skate, sem microfone, com papel rasurado, sem papel rasurado. Aí, ontem mesmo eu ia dar uma palavra, depois eu dei outra. Então, é ali no espontâneo e Deus vai fazendo acontecendo, Deus vai movendo.
não precisa ser tudo muito regrado. É a presença de Deus totalmente livre acontecendo. Muito bom. Muito bom. Essa ideia de sair das quatro paredes, né, é importante. E por muito tempo levantou-se a bola de que não é ambiente para isso. Existe ambiente para estudar, existe ambiente para se pregar o evangelho. Não, o evangelho ele precisa ser pregado em todos os ambientes. Né? E esse projeto também está relacionado com isso, né? A pista de skate, em nome de Jesus, E ela vai ficar pequena, né? Amém. É um ambiente favorável, porque é algo mais informal que a gente consegue... a gente sabe que o fulano mora ali. Vamos lá, todo mundo junto. Vamos fazer a célula na casa dele. Não é pista de skate? Mas vamos na casa dele, ele não pode sair. Então a gente vai lá, na casa dele. Sai todo mundo junto e fazer uma célula lá na frente da casa dele. E até mesmo, tem gente que, tem receio de ir em igreja. Sim. Já uma célula já é mais diferente. Acho que já é mais abrangente. Sim. É menos... Formal. Menos formal, né? Menos porque formal. o pessoal pensa em igreja, então pensa em uma roupa mais social, terno e gravata, microfone na mão, Bíblia debaixo do braço, e Jesus não é só ali na igreja, terno, gravata e Bíblia, microfone, não, Jesus é simples, é ir e conhecer o verdadeiro amor, é explicar, falar, não, você é errado, mas vamos lá, a gente vai te acolher, vamos te ajudar nessa, a gente também, todo mundo aqui é errado, todo mundo faz acontecer, mas a gente tenta melhorar. Excelente. Beleza. Mais alguma coisa da pista de skate? Acho que só. Acho que... E eu fico de longe, tá? E para mim é um pouquinho difícil estar de longe. Mas o que Deus também tem ministrado no meu coração é para soltar, né? Soltar vocês. Não muito. Ele tem uma rédea ali, né? Um pouquinho. Mas a gente visualiza as redes sociais e tá verificando frutos, né? Verificando presenças, né? Nomes. E ontem, chuva, cara, frio. Chuva, frio. E vocês sabem, né, gente? Vocês são jovens, né? Choveu e fez frio. Pessoal de açúcar. Não vai, eu não vou. Por quê? Choveu e fez frio. E ontem tinha uma galera lá, né? Tinha, e aí a gente tava ali no abertão. E Começou a pingar, eu falei, gente, vamos no Mini coberto. E ninguém foi embora. Eu falei, isso foi muito legal, porque a gente chegou e ia começar a chover. E eu falei, Nathalie, não vai vir ninguém na célula, eu vou ter que pregar pra você. E no fim, tinha muita gente. Muita gente. Muito bom. Isso significa que o pessoal tem compreendido o real significado desse projeto aí. Vamos falar um pouquinho do encontro que vocês tiveram com Jesus. Não faz muito tempo, né, gente? O meu faz pouco, hein? Pouco tempo? Quer falar, Bel, aqui? Quanto tempo faz, Bel? Acho que certo, assim, acho que deve fazer uns 6 meses. 6 meses? Meu Enem Deus ainda, do céu. Eu me converti. Quer falar um pouquinho desse encontro? O dia que foi, como é que foi? Você tremeu? Como é que foi? Desmaiou? Você lembra a roupa que você tava? Nem lembro. Não lembra a roupa. Você lembra o louvor que tocou? Ixi, lembro, mas não... Canta, eu lembro quando eu tô em casa, mas... Eu lembro quando eu tô em casa. Tá. Agora fugiu, mas eu... Conta pra gente como é que foi esse encontro. Então... Dezembro? Foi por aí. Não, acho que foi... Ixi, agora. Janeiro. Janeiro. Foi quase no ano novo, assim. Tá. Não lembro se foi antes ou depois do ano novo. Ano novo, vida nova. Isso. Então vai. Eu era um cara que sempre me chamavam pra ir pra igreja e eu sempre falava que não ia. Tipo, não gostava, não ia de jeito nenhum. Só que, graças ao meu tio, nessas férias que eu passei, que eu me converti, eu precisei ir na igreja, porque eu tava na casa dele e eu não ia ficar sozinho lá. Aí eu falei, não, vamos, né? Aí tava tendo uma campanha de 12 dias lá. E nisso a igreja cheia, 600 pessoas, assim. E eu fui um dia e no primeiro dia eu abracei meu tio e senti que, tipo, ele tava chorando e não sei como, mas eu senti em mim, sabe? E depois, acho que uns 2 dias depois, a gente voltou na mesma igreja e lá o pastor que tava lá, o pastor Célio, falou assim, eu quero orar por você, para você voltar para Jesus e você sabe que é você. Na hora eu senti meu corpo arrepiar inteiro.
Aí eles estavam cantando uma música que falava assim, larga tudo e vem ao Pai. Na mesma hora eu deixei minhas coisas no banco assim e fui. Aí não teve jeito, aí ele começou a falar lá, umas 20 pessoas se convertendo ao mesmo tempo ali, se reconciliando com Jesus também. E foi muito bom. Na hora, tipo, chorando, a perna tremendo, não conseguia parar em pé, segurando na mão de pessoas. Tanto que foi uma coisa que vocês falaram ontem na célula, que às vezes só por você segurar a mão de uma pessoa, você já consegue sentir a presença. Sim. E essa foi minha primeira vez que eu tive um encontro com Deus. E desde então não parei de ir para a igreja. Amém. Foi muito bom. Uma coisa que eu nunca tinha sentido. É diferente. Não tem como confundir essa presença com outra presença. Não, Ela é não, única. É única. É uma coisa que, tipo, se você vai num culto e sente isso, você volta transformado. Igual no retiro, por exemplo. Lá é uma coisa que é o dia inteiro sentindo essa presença, parece. E dá cada vez mais motivação de continuar. De erguer a cabeça e mesmo pecando, continuar tentando buscar melhora e seguir a vida, né, de cristão. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Porque eu acredito que tenha um momento que você se encontra com Cristo. Sim. E a sua vida depois disso, desse encontro. Né? Que algumas coisas, igual você citou na ministração do pastor, algumas coisas precisarão ser deixadas para trás para essa nova vida que Cristo te convida a viver. E vocês? Pode falar. São encontros? O meu... Eu era de outra denominação. E aí tinha... Tipo o nosso dia com Deus. Chamava Revisão de Vidas. Mas não era nem revisão também, era Encontro com Deus, na época. Eu tinha uns 12 para 13 anos, no máximo. Eu nasci na igreja, mas não significa que eu conheça Jesus. Então, eu cresci em um ambiente favorável para conhecer Jesus, mas não conhecia Jesus. E aí, nesse mover ali, né, todo mundo sentindo a presença de Deus, e aí teve um momento de Espírito Santo. Aí eu era muito envergonhada, que se alguém falasse, Gabi, vai lá anunciar que vai ter camiseta. Gente, eu me confundia inteira, entendeu? Eu falava tudo errado. Eu precisava escrever no papel e ler 500 vezes, eu não conseguia. E aí, pra eu levantar uma mão, assim, num louvor, meu coração disparava. Eu ficava olhando pra minha mão se eu tava levantando certo. E aí, nesse dia, eu fui no fundo da igreja, tava tudo escuro, então tava um ambiente favorável. Aí eu falei, não, vai ser aqui... que eu vou tentar, né, fazer alguma coisa. E aí eu ajoelhei, comecei a orar e é igual o Biel falou, é inconfundível. É uma presença inconfundível. É assim, você sabe quando você tá na emoção e quando é Deus. É totalmente diferente. E é sobrenatural, assim. Foi aquele momento que eu falei, não, é aqui. Não tenho mais pra onde ir, não tenho pra onde fugir. A presença de Deus me tomou. É isso, meu caminho é esse, minha vida é essa a partir de hoje. Amém. Que bom. Você tinha 12 anos, Gabi? 12 anos. Acho que provavelmente eu tava nesse Sim. dia. E aí, Nathalie? Então, que nem a Gabi, eu também cresci em versão evangélica. Antes de você falar, vocês citaram, né, essa questão de nascer, né, em um lar evangélico, cristão. Isso não significa nada, né? Não. Porque tem muita gente que está assistindo a gente que talvez nasceu em um lar assim, mas não teve um encontro real com Cristo. Existe uma grande probabilidade disso estar acontecendo em massa, né? Vocês têm alguma fórmula antes da Nathalie falar do encontro para que essa pessoa, óbvio que não são fórmulas, né? Não tem uma regra a ser seguida, mas um recado, um conselho para esse jovem que tem o pai e a mãe crente, mas que ainda não encontrou Jesus. Porque isso é fácil de acontecer. A maior dificuldade, assim, quando a gente cresce em um lar cristão e aí a gente vê as atitudes de quem... nós somos observadores, principalmente quando criança. Então a gente olha, meu pai faz isso, então eu vou fazer isso. Meu pai faz aquilo, então eu vou fazer aquilo, né? Nós criamos mini pessoas igual a gente. E a gente tem filho pequeno, a gente sabe, né? Que é literalmente. Então, se você falou uma vez uma palavra, aquela criança vai usar o resto da vida a palavra.
E aí chega a ser até engraçado. E nós somos assim também, então nós espelhávamos na referência que a gente tinha dentro de casa. E eu acho que a maior frustração vem daí. Porque a gente coloca referência muito grande. Por exemplo, a minha mãe era cristã, meu pai não, mas a minha mãe era. Então, minha mãe é cristã, sempre foi da igreja, meus avós, enfim. E aí, às vezes, a gente ficava nessa expectativa. Não, eles não podem errar. E às vezes, um erro faz com que a gente perca a fé. E aí a gente fica, não, mas e o nosso erro? Então, eu acho que a fórmula, bem entre aspas, assim, é não colocar expectativa nas pessoas. Porque nós nos espelhamos nelas, sim, mas expectativa não. A gente se frustra quando a gente coloca expectativa em alguém. A nossa expectativa tem que ser totalmente em Deus. Quem é aquela pessoa em Deus? Ela é referência pra você? Então a gente segue essa referência. Mas não ser igual. Porque aí é onde a gente cai. É a nossa maior dificuldade, eu acho que, assim, principalmente pra mim, quando minha mãe vinha, não, Gabi, não sei o que, e aí eu falo, mas você é crente, você não pode estar fazendo isso, você não pode estar falando assim comigo. Só que a gente erra, e aí é o nosso maior problema. Essa indignação, assim, de que a pessoa não pode errar. E quando a gente é muito novo, né, no meu caso, com 12 anos, minha mãe jamais erraria pra mim. Só que mãe erra. E hoje eu sei que mãe erra, e erra muito. E a gente carrega essa culpa de erro por muito tempo. Só que tá tudo bem errar. O importante é a gente ter aquele recomeço. E não ficar nessa ligação de justamente, não pode errar, não pode. Jesus não é só não pode. Com Jesus pode muita coisa. E principalmente recomeçar. Todos os dias. Amém. Nisso, eu também acho que outro ponto que é muito importante que nem você falou, quando é criança a gente espelha muito. Daí eu acho que a gente tenta criar um relacionamento com Deus baseado naquilo que a gente vê os outros fazendo. Então a pessoa acaba não conhecendo Jesus porque nunca criou o próprio relacionamento. Porque eu gosto de coisas diferentes do que a Gabi. Eu interajo com pessoas diferentes da forma da Gabi e do Gabriel. Só que a gente tenta fazer isso com Deus igual. Então quem cresceu no berço cristão, acho que é muito difícil, não copiar as outras pessoas. Acaba não criando uma identidade de filho com Deus. Acaba não, tendo a própria identidade pra se relacionar. Nós viramos aí cópias, aí fica no automático. Monótono, Então, uma fórmula, se é que existe, se existir, alguém conta aí, por favor. Mas, tentar ser você. Você gosta de buscar de tal jeito? Mas eu aprendi que é de determinada forma. Não é assim, vai arriscando. Até você ver que é assim que você se relaciona com Deus. Que daí você conhece Ele de verdade. Uma coisa que acontece muito, que você levantou aí, é a necessidade de um intermediário entre você e Deus sempre. Sim. E não. A Bíblia fala, né? Entra no quarto, fecha a porta e vai conversar com Deus, cara. A gente consegue, a gente tem esse livre acesso para se conectar com Deus diretamente, sem precisar de terceiros, né? E interessante. Quer falar um pouquinho sobre isso, Biel? É que você é novinho, convertido, né, cara? Mas eu acho que mesmo assim, o Biel procura, acho que, referências. E às vezes a gente olha e fala assim, nossa, essa pessoa era uma referência pra mim e ela fez tal coisa. E você fala, nossa, não, então a nossa fé acaba sendo nivelada nisso, em referências. Em vez da gente olhar em um único foco, nós baseamos a nossa fé em referências. E aí oscila muito. Isso é verdade. Eu, por exemplo, se eu fosse me basear em uma pessoa hoje na minha vida, uma pessoa que vai para a igreja seria minha avó, porque ela sempre foi uma pessoa que sempre me levou, e eu nunca, quando eu ia com ela, eu nunca gostei nada, até que eu me converti. E hoje é uma pessoa que eu vou lá e converso muito com Deus. Vou lá, falo sobre Deus com ela, e querendo ou não, você sabe que, igual vocês falaram, todo mundo erra. Mas eu acho que, se fosse ter uma fórmula, seria você ver o erro da pessoa e tentar não fazer igual. Porque você vê a pessoa errando, você acha que você pode errar também. Mas é muito mais legal você ver o erro da pessoa e falar, eu não vou fazer igual, vou ser melhor. Aprendendo conselho em vez de aprendendo erro. Sim. Isso aí é a característica de um sábio. Sim. Os sábios, eles agem dessa forma, né? O inteligente aprende com o próprio erro. O sábio aprende com o erro do outro. Muito interessante. Fala um pouquinho do seu encontro com Jesus, ou dos seus encontros, se teve alguns. Eu acho que teve mais.
Que nem, eu tava falando, eu cresci em berço evangélico, não significou de nada. E fui pra uma outra dominação também, acho que eu tinha uns 14 anos. Lá eu comecei a encontrar Deus, encontrar Jesus, tudo tal, só que acho que nunca foi um divisor muito de águas. Eu era muito jovem, então eu também era levada muito, tipo, pela emoção, pelo que tá todo mundo fazendo. Tanto que depois de um tempo eu tive uma decepção dentro da igreja e me afastei. Esse tempo de desviada, né, que a gente fala, foi bem intenso. Eu procurei outras religiões. Isso é algo que hoje eu falo tranquilamente, né, testemunho. Sim. Mas eu procurei outras religiões, mesmo sabendo que elas não eram verdadeiras. Mesmo sabendo que, tipo, a única era aquela, só que eu precisava dar um sentido pra minha vida. E se aquela lá tinha me decepcionado por conta de pessoas, eu fui tentar encontrar em outras. Aí não rolou. Aí no começo desse ano, em janeiro, eu voltei pra Deus. Tive um encontro com Deus. Bem forte, né? Um divisor. Bem espiritual, bem forte, porque era mais ou menos assim, Deus, olha, se você não resolver, tchau, obrigado pra terra. Então, sei lá, e esse ano, acho que com mais maturidade, agora com 23 anos nas costas, eu tô colocando outras prioridades na minha vida. Eu tô entendendo que, tipo assim, a vida com Deus não é emoção. É uma razão você escolher seguir a Ele. Então, dessa vez, pra mim, nesse encontro com Deus, de todos os outros que eu já tive, esse de fato foi um encontro verdadeiro. Que, tipo assim, que nem todo mundo falou, Deus me pegou e agora, tipo assim, você não solta a mão do arado. Você larga tudo e você vai. E Deus pega na curva, né? E Deus Quando pega a na gente curva. menos espera, ele pega na curva. Ô, Nathalie, você pode falar, se você obviamente quiser, sobre esse reencontro. Como é que foi? Você consegue dar detalhes? Porque você falou assim, ou é ou não é, né? Ou vai ser agora ou não vai ser nunca. Então, no começo do ano... Você voltou em janeiro. Voltei em janeiro. Eu achei que fosse em dezembro. Voltei em janeiro. Janeiro eu tava de férias de tudo, faculdade, serviço. Aí eu acho que o meu ritmo deu uma caída e eu tive muitos ataques de ansiedade. Ao ponto de já conversei com você, com a Esté sobre isso. Ansiedades extremamente fortes, que eu não tava mais conseguindo me controlar e eu tinha medo de tudo. Eu tinha medo das pessoas ao meu redor, eu tinha medo de mim. E eu não tava mais conseguindo dormir. Tava ficando muito insalubre viver. Eu não tava mais conseguindo continuar viva. E uma determinada noite, dormindo com meu pai, que eu tive que pedir pro meu pai pra dormir com ele, porque eu não tava conseguindo ficar na paz. Eu planejei, eu falei assim, olha, eu vou me matar de tal forma. Eu vou tomar esses remédios, eu vou fazer cartas pra me despedir da minha família, porque eu tenho medo do que eu posso fazer, do que pode acontecer. Porque eu tava vivendo no alerta, eu não tava, tipo, tendo paz. Eu falei assim, ou você me ajuda, Deus, ou é isso. Só que eu falei assim, só que quer saber? Tantas vezes o Senhor tentou me ajudar e eu te ignorei, porque é verdade. Um fato meu com Deus, na época que eu tava desviada, eu sempre senti Deus falando assim, olha, volta. Eu sempre virava pra Deus e falava assim, não quero voltar. Porque eu sei que quando eu voltar pra você, eu vou ter que largar tudo. E eu não quero largar tudo, porque eu gosto de quem eu sou. Aí pra voltar pra Deus, eu não sabia mais quem eu era. Eu tava ficando maluquinha da cabeça. E aí, numa noite, dormindo, Deus foi e falou assim, olha, tá bom, você queria? Tá aqui o encontro. Foi no sábado, que eu sonhei, no sábado de virada de noite pra domingo. Sonhei, Deus falou comigo. E no domingo eu fui pra igreja. Conversei com a Steph, falei que tudo estava acontecendo. Foi todo um processo que eu precisei passar. Um processo de libertação, um processo de reconstrução de identidade, também de ansiedade, que eu falava com vocês, que eu achei que eu nunca ia mais parar de ficar ansiosa, que a minha ansiedade estava muito atacada. Mas foi todo um... Tipo assim, confia, vai passar. É uma tempestade. Tá parecendo que é eterna? Mas não é. Mas ela pareceu muito eterna pra mim. Por muito tempo eu achei que não ia sobreviver. Só que Deus foi muito bondoso e hoje eu tô aqui. E hoje eu falo com leveza. Antes mesmo, só de eu mencionar no que eu passei no começo do ano, me dava medo. Me dava receio. Eu não conseguia dar esse testemunho de vida. Porque eu ficava com vergonha, eu ficava triste, eu tinha medo de sentir o que eu sentia antes. Porque o que eu sentia eu não desejo pra ninguém. Pra ninguém mesmo. Porque ao ponto que você não pode confiar em você mesma e ao ponto que você não consegue nem deitar pra, tipo, descansar, é horrível. Eu vivia de medicamento, vivia indo internada para o hospital. Eu causei, tipo, um caos na minha família. Porque todo mundo teve que viver em prol de mim, porque eles não sabiam como é que eu tava. E se eles estavam assim, imagina eu. E daí Deus foi lá e falou assim, ó, tá, você pediu? Tá, só que dessa vez é diferente.
Então agora você vai ter que ir ou é tudo ou nada. Não é meio termo, porque eu sempre vivi no meio termo com Deus. Eu sempre achei que viver com Deus era brincadeira, e não é. E eu acho que a outra coisa também importante, que a gente comentou sobre crescer em um lar cristão, é que nós achamos que por já crescer, nós estamos salvos. E aconteceu isso comigo também. Por muito tempo eu vivi nesse meio termo. E, não, minha mãe é da igreja, então tá tudo bem. Eu leio, sei lá, um versículo uma vez na semana, tá tudo bem. Eu falo Jesus te ama pra alguém, tá tudo bem. E a gente vive nesse meio termo. Eu acho que você cresceu assim também, nesse negócio de... Não, eles Só eles que eu já ouvi falar, eles são muito já sou de crentes. Deus. Eles são muito crentes. Então eu sou crente também, tô ali no meio, vamos fazer acontecer. Crente até o diabo é. Exato. E dá um conselho, Nathalie. Por quê? Porque nós estamos sendo afligidos, especialmente jovens e adolescentes, com essa problemática clínica aí levantada por você, chamada ansiedade. Né? Tô falando isso com propriedade, porque na escola, né, nós estamos vivenciando um momento muito grave, onde jovens e adolescentes estão sendo afetados por essa doença. Sim. E aí talvez seja o mal do século, né? O mal do século XXI. Você tem um recado da parte de Deus, você tem uma porta de saída, com certeza sim, porque você conseguiu sair. Então você sabe aonde é a porta de saída. Você consegue aconselhar esse povo que está vivendo esse tipo de situação? Eu acho que quando você está vivendo essa situação, o que todo mundo quer é um pozinho mágico. Mas não é, tudo um processo. Quem tá com ansiedade quer muito tomar um remédio e, sarei. Eu acho que tudo é uma combinação. Tem gente que hoje em dia fala assim, eu não vou atrás de tratamento psiquiátrico, porque daí eu vou me taxando como louco, eu não quero ter que usar remédio. Só que é extremamente bom. Porque também, além de tudo, o espiritual também é hormonal. Então também precisa desse auxílio médico. Só que eu acho que a maior dificuldade pra quem tem ansiedade é saber, desacelerar. E você vai ter que treinar o seu corpo a desacelerar. Não tem fórmula mágica. Quando você vê que você está com muita ansiedade, é lembrar das promessas de Deus. Isso foi o que me acalmava muito. Quando eu estava começando a ter minhas crises, onde eu tremia, onde eu me perdia, eu ia para a palavra de Deus. A palavra de Deus não fala que eu sou ansiosa. A palavra de Deus fala que eu sou filha. A palavra de Deus não fala que eu vou ficar maluca. Não, a palavra de Deus fala que eu sou salva. Que Jesus me libertou de tudo. E é tudo mesmo, até dessa prisão de ansiedade. E eu ia na palavra de Deus até que eu entendesse que o que Deus determinou sobre mim é a verdade. O que Deus fala a meu respeito é a verdade, independente do que eu estou sentindo no momento. A minha emoção não determina quem eu sou. Quem determina quem eu sou é Deus. E foi isso que eu fiquei pegando. E eu acho que para quem passa por ansiedade, para quem passa por essas coisas, se tem um conselho que eu posso dar deita na palavra. Mergulha na palavra. E escuta o que Deus fala pra você, porque foi Ele que te criou. E se Ele que te criou tá falando que você é tal coisa, então você é isso e ponto final. Não acredita nas suas mentiras, porque a gente fica se enganando. E é isso. Top. Eu quero fazer uma pergunta pro Bielzinho agora. Aonde que surgiu o talento? A guitarra apareceu quando na sua vida? Porque eu conheço os seus pais, conheço o seu pai, e ele é músico desde sempre, né? O João Paulo. Sim. É de família, teve a influência dele. Conta pra gente como que esse dom, esse talento se originou. Essa influência dá pra falar que é muita influência, né? Porque desde sempre eu cresci viajando, escutando música dentro do carro. Ele sempre me incentivando. Só que, eu tinha um violão parado lá em casa e eu sempre pegava para tentar aprender, só que dava uma semana parava. Só que teve um dia, por conta da banda que ele tem, tava sem baixista. E ele falou assim, aprende a tocar baixo para você tocar na banda junto com a gente. Aí, a partir desse dia, eu comecei a tocar violão. Aí eu comecei, não parei, e acho que depois de mais ou menos 1 ano tocando violão, eu falei, pai, quero uma guitarra. Porque minha intenção, até isso, era
tocar baixo. Só que a primeira vez que eu peguei uma guitarra na mão, eu falei, não, é isso que eu quero. Você se apaixonou Me pela apaixonei guitarra. pela guitarra. Foi amor à primeira vista? Foi? Aí, quando eu toquei a primeira vez numa guitarra, eu falei, é isso que eu quero. Aí ele foi lá, depois de um tempo me deu uma guitarra e desde então fui crescendo musicalmente, né? Quantos anos você tinha quando você ganhou essa primeira guitarra aí? Acho que tinha 13, 13. Então faz 3 anos que você Recente, tá por aí. na pegada, na guitarra. Toca bem. Muito. Bom, Obrigado. Talento. A gente fala talento, né? Mas eu acho que é mais esforço, né? Dedicação. É. Porque talento a pessoa nasce lá, faz. E ele a gente tava conversando aqui, né? O Instagram dele 24 tinha mais horas. guitarra que ele, né? o Instagram é uma dedicação à guitarra. Isso. Muito bom. E aí você acredita que por intermédio desse talento que Deus te entregou, você vai conseguir alcançar vidas, né? Sim. Acredito, porque, querendo ou não, é o que o Thiago fala muitas vezes com a gente no grupo de louvor. 50% do culto é a banda. E, querendo ou não, muitas pessoas vão lá, gostam de escutar as músicas e, através das músicas, você consegue ser tocado. Por exemplo, teve um dia eu te mandei uma mensagem que eu tava tirando as músicas para tocar no ensaio e dentro do meu quarto eu desabei chorando por conta de tocar uma música que eu ia tocar num sábado. Você lembra da música? Era Yeshua, José Júnior. Eu levo os meus... Eu cantei, brincadeira. Mas é isso, eu acho que se você toca algum instrumento e você vai para a igreja, eu acho que é uma forma de tocar as pessoas através da música, né? Sempre oro, quando eu vou tocar, eu sempre oro para que eu seja o intermédio do Espírito Santo para conseguir tocar as pessoas através da música, né? Porque é muito bom, você vai no culto, parece que você, mesmo estando pesado, você alivia tudo. Você toca, você começa, sei lá, parece que você fica muito mais leve, é muito mais gostoso. Muito bom. Em relação ao louvor, muitas vezes a gente fica preso ali, ai, nossa, que vergonha, me chamaram pra ir ali na frente, orar, tô aqui no fundo, não sei o quê, e às vezes um louvor bem feito muda completamente a história de uma pessoa. Destrava, né? Ali a pessoa. E também é o começo, né? Sim. Do culto em si. Então, tipo... É o impacto, né? É o impacto, é o que tá, tipo, falando assim, ó, vocês estão adentrando no Santo dos Santos, galera. E também vocês estão à frente, né? Querendo ou não. Eu não faço. Fica... Não tenho dons nem Não talentos tem de dons. louvor, mas a Não impressão. tem, gente? Vocês não têm? Só de dança, né, amiga? Mas a gente, assim, percebe, né? A gente repara muitas coisas. E aí, impacta. se o louvor, assim, se o pessoal do louvor tá naquele louvor, não, hoje eu não quero fazer, Ou tá murcho. hoje eu não quero cantar, nossa, o culto já Influencia. quebra ali, sabe? A gente já pega... Reflexo, né? Nossa, reflexo. É espelho. Muito bom. Vamos falar agora da vida do pobre jovem cristão no século XXI. É difícil? Vocês já responderam, mas fala de novo. Muito. difícil. É difícil? Complicado, Mesmo? demais. É porque tá defendendo uma cultura oposta Contra o que é imposto hoje. contra aquilo que é imposto hoje. Vocês conseguem levantar desafios? Quais os maiores desafios de ser crente, jovem, em 2025? Vai, Biel, começa. Qual o Eu acho principal que desafio? o principal é que eu acho que, tipo, muitos jovens não tem... Talvez são muitos jovens que vão para a igreja, não tem uma família dentro da igreja. Isso, querendo ou não, é um desafio. Porque eu, por exemplo, não tenho minha família na igreja, mas eu, por ser jovem, eu acho que às vezes falta um pouco de instrução, sabe? De como fazer as coisas, de um suporte. Querendo ou não, isso dificulta muito. Mas acho que tem muitas coisas que a gente pode falar ainda, né? Acho que Identidade. Esse é um desafio de fato. Trazendo para nossa comunidade, esse é um grande desafio. Sim, Que os jovens da nossa comunidade vivem e passam. sim. Essa falta de suporte, falta de um pai, de uma mãe ali que está lendo a Bíblia de manhã na mesa. Uhum.
né? Então, e um jovem imaturo, no que diz respeito à idade, e até espiritualmente falando, sem esse suporte, fica mais complicado de permanecer na presença do Senhor. Sim. Mas, louvo a Deus pela vida de vocês e dos jovens que têm permanecido, que têm perseverado, mesmo perante esses desafios. Eu concordo com você, esse é um dos grandes desafios que os jovens atravessam. Tem mais um? Deve ter uns par dele, né? Eu acho que que é bem importante é de se posicionar. Hoje em dia, os jovens é muito levado, tipo, ao que é viral, ao que é trend, ao que é comum, ao que é aceitável, ao que a gente estava falando. Viver o evangelho, viver para Cristo é ir totalmente contra o que as pessoas consideram normal hoje. E ter esse posicionamento gera desconforto, e o jovem não quer desconforto. O jovem quer aproveitar a vida de uma forma mais fácil. Querendo ou não, ele está no auge da vida, está no auge dos hormônios, no auge de tomar decisões erradas. E você seguir a Cristo requer maturidade. E tem gente que não quer essa maturidade, não quer ter essa responsabilidade. E eu acho que um grande desafio é entender e falar assim, não, eu quero tomar essa responsabilidade. Eu vou tomar essa responsabilidade de me posicionar. E eu acho que é por isso que se torna tão difícil, porque tem gente que não quer abrir mão, sabe? E daí entra naquela coisa lá que a gente falou. Eu vou ir à igreja, mas eu não vivo como se Cristo vivesse em mim. Eu acho que... E eu, já juntando os dois aí, essa falta de ter alguém ali aconselhando, estar sozinho na caminhada, e essa falta de não saber muito se posicionar, acho que tudo se calha na falta de identidade. Não saber quem eu sou. E aí, de novo, voltando para a palavra da célula de ontem, eu acho que calhou certinho a palavra da célula de ontem com hoje. A geração não sabe quem é. Nós não sabemos o que pertencemos, o que nós somos, para onde vamos, o que fazemos. Nós somos uma geração que só vai fazendo. E aí calha na ansiedade também, porque nós pensamos muito, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, uma geração que já nasceu na internet, que já nasceu, uma geração fast food mesmo, é tudo muito rápido. Eu compro aqui, chega amanhã, eu faço aqui, é agora, nesse momento. E a gente se perde nesse tudo muito rápido. E a gente não tem identidade. Eu acho que o maior desafio é achar a nossa identidade. Quem nós somos, por que nós estamos aqui, o que nós vamos fazer, o que nós vamos fazer com tudo isso, com essa conversa depois de hoje. Tudo se calhou, acho que, em identidade. Essa falta de identidade é muito presente, né? Eu não quero falar aqui, porque senão a gente vai entrar numa ministração futura aí do pastor Daniel. Beleza? Mas assim, eu acredito que vocês apontaram aí desafios, né? Tem mais algum, vocês? Porque eu vejo, não vocês, mas a geração inconstante. Inconstante. É a palavra que resume. Segunda-feira, essa oscilação espiritual, segunda-feira eu tô bem com Deus. Quarta, passou 2 dias só, gente. 2 dias só, quarta já não tô legal. Domingo eu vou pro culto, estabeleço esse compromisso com o Senhor, e no domingo seguinte eu acho que nós somos uma geração que busca eventos, só eventos. Então, hoje vai ter 3 dias de conferência. Nós vivemos intensamente aquilo, uma geração intensa naquilo que está fazendo, mas inconstante. Intensa, mas inconstante. Nós vivemos o evento, nossa, meu Deus, foi bênção, foi maravilhoso. Mas aí acabou o evento. Então o nosso foco acabou, apagou. Na segunda-feira já era. E aí nós esperamos outro evento e falamos, não, agora vai. E aí não vai também. É como se, tipo assim, minha lareira, minha chama só vai estar acesa se alguém tacar a madeira. Mas eu não vou atrás pra eu pegar essa madeira. Só vou se alguém jogar o fogo pra mim, mas a minha madeira eu não vou buscar. Não vou, Aí fica, tipo, muito... preguiçoso. De momento, muito de emoção. Eu acho que isso também é uma grande dificuldade dos jovens, que vivem de emoção. Eu acho que é aquilo do eu só vou se o outro for. E também, tipo assim, hoje eu senti Deus, então hoje eu amo Deus, hoje eu entrego a minha vida pra Deus. Amanhã eu não senti o arrepio do Espírito Santo. Não sei se eu devo continuar. A gente vai muito de emoção, só que nem eu falei, é racional. Você
escolher seguir a Cristo. É uma decisão racional. Eu acho que é isso que falta. Eu acho que o jovem é muito movido pela emoção, do que faz bem pra eles, do que faz a dopamina deles ficar lá no alto, do que deixa eles alegres. Então, isso é uma grande dificuldade, porque o evangelho, na verdade, fala pra você, tipo, você vai renunciar às suas vontades. Então, em vez de você ficar alegre toda hora, tem vezes que você vai mais perder do que ganhar. Então, isso é uma dificuldade de saber, tipo, você não vai viver por emoção. E é por isso que muita gente vive na sua oscilação. Porque só vai atrás de emoção, e não do conteúdo. É do que Deus pode proporcionar e não de Deus. E a intenção das próximas gerações é ser cada vez mais ansiosos. Daqui pra frente, eu e a Nathalie somos de 2001. Então, a galera ali de 2000 que já nasceu, a internet estava ali, estava mais ou menos, mas já tinha um celularzinho ou outro, estava começando, um computador ou outro. Então, a gente ainda teve essa infância de brincar na rua. Ah, gente, mas eu tenho um celular, mas nem ligava pro celular. Hoje não, a gente vive 24 horas enfiado no celular. A gente vive no celular, a geração do Biel já nasceu com um smartphone. Então, assim, é uma coisa... O povo consome muito rápido e... tudo muito rápido. E a gente quer isso. Também é muito difícil com o relacionamento com Deus. A gente acha que, tipo, vou aceitar Deus hoje. Glória a Deus, amanhã é casa própria, amanhã evento, amanhã isso, amanhã aquilo. Né? Ou amanhã eu já vou estar curada. Não, é uma caminhada. Se não, você aceitava Jesus hoje e já estava pro céu. Só que não, é todo um processo e eu acho que é isso que a gente não consegue passar. Pelo processo, como a gente vive atrás de coisas rápidas, então com Deus... E calha na frustração também, que a gente estava falando. Nós queremos as coisas rápidas e nós somos frustrados. Porque as coisas não são rápidas, assim. É no tempo de Deus. Tem tempo determinado para acontecer. Esse é o maior problema. A gente esperar esse tempo acontecer. Porque esse tempo parece que não acontece nunca. Mas quando acontece, a gente fala, não, realmente... Fui moleque, não era pra ser aquela hora. Sim. Aconteceu pra ser agora. Paulo fala, né, que é um trajeto, né, uma corrida. Ou seja, é um processo que às vezes é longo, cara. É uma caminhada, né? É exatamente isso. Pessoas se frustram porque ouviram uma palavra acerca deles no domingo. A galera já acha que na segunda-feira aquilo que foi dito já vai se cumprir. Acerca daquilo que ela precisa fazer enquanto missão na Terra. Né? E aguardar o tempo de cumprimento da promessa talvez seja o vilão de alguns jovens. Né? E eu também acho que outra coisa que me pega muito, a gente vive num evangelho muito permissivo. Jovem não gosta, que nem eu tava falando, jovem não gosta de renunciar. Então, é muito, vem a mim o teu reino. Mas para eu ir até o reino tem todo uma coisa que precisa acontecer, tem todo um trajeto. E é isso que a gente não consegue, sabe? Às vezes você vai num culto, e é aquele culto lá que é um sermão. É a palavra que tá te falando assim, ou você muda de vida agora, ou porque você tá falando que você serve a Deus, sendo que você não serve a Deus. E aí o jovem já fica tipo, eita, é muito radical servir a Deus. Não é confortável. Aí isso também faz as pessoas saírem de Deus. Entender que, tipo, é tudo tranquilo. Só e isso não só na vida com Deus, né? Jovens não gostam de ouvir um não. Não gostam de ser corrigido. Eu odeio ser corrigido, eu odeio saber que eu tô errada. Gente, aquilo me machuca, cara. Se alguém fala assim, você errou, dói no fundo da minha alma. Você fica tentando provar. Você fica, não, mas eu fiz assim, dando desculpa, não sei o quê. E é realmente isso. Muitas vezes, nós estamos moldando o nosso relacionamento com Deus no sim, só no sim. Não tem problema, você pode sim fazer isso. Não tem problema, você pode sim levar uma vida de qualquer jeito e ir pra igreja, sei lá, dar a palavra, tocar no louvor. Você pode sim, não tem problema, a gente vai passar a mão na sua cabeça. Não, e a vida com Deus não é assim. Nós precisamos entender que nós temos que ser corrigidos. Porque nós somos humanos e erramos toda hora, todo momento. Sempre. Só que o maior problema é entender onde erramos e o que vamos fazer com esse erro. Se vai continuar nele, ou se nós vamos mudar e bola pra frente. Ninguém que aceita Deus é santo. A gente sempre vai continuar pecando. E o pessoal brinca muito com isso, né? Olha lá, o crente. Só que eu acho que uma grande diferença que a gente vê quem de fato seguiu a Deus abandonou tudo. Não foi meio termo, não teve tipo a despedida do pecado. Sim. Você não se despede de pecado. Você fala tchau e pronto. Não existe que lá, vou fumar pela última vez. Não, a última vez sua foi quando você aceitou Jesus.
A última vez sua de você errar foi quando você aceitou e falou que essa pessoa é quem eu tô dedicando a minha vida. Jesus é pra quem eu vou viver. Só que a gente vive muito de uma forma diferente, sabe? Sempre tentando achar brechas onde não tem brecha. É muito simples a caminhada. Por isso que eu acho que também existe muita essa oscilação de muitos jovens vão à igreja, só que depois que a gente vê um tempo, decai a quantidade de jovens. Porque vê que precisa renunciar. Sim. Precisa viver o evangelho, né? Tome a cruz, negue-se a si mesmo, né? Tem toda uma etapa para ser cumprida, para se tornar, para se configurar um seguidor, né? Um cristão. É muito bom, gente, muito bom. Tô aqui aprendendo, tá? Tô aqui aprendendo. Agora vamos para a Bíblia? Vamos. Ou não? Bora? Bora. Tem uma palavra que Deus está incomodando vocês nos últimos dias. Aquilo que o Senhor tem ministrado no coração de vocês. Tem? Pode ir. Conta pode pra ir, gente. Pode ir. Vai, Belzinho. Porque Não, eu você não. viu. Você... Se você aí. deixar, a gente vai Então falar vai, pra frente. Você tá no meio de duas mulheres. Se Então... você deixar, Mulher você tá no fácil. sal, irmão. Não, deixa eu ir por último, então. Então vai. Quer ir? Não pode ir. Acho que desde o ano passado eu venho com muitos problemas dentro da minha casa, em estrutura assim, familiar. E aí muitas vezes eu falava, ai meu Deus, não passa nunca, não acaba nunca. E eu ficava, meu Deus, não acabava. E aí na hora que dava uma aliviada, vinha outra. E aí você fala, meu Deus do céu, cara, eu me sinto numa bola de neve, que só aumenta, e essa montanha não acaba nunca. E eu me senti assim, desde outubro, não. Desde outubro, foi quando a minha avó ficou doente. E aí eu me sentia nessa bola de neve. Eu não sabia o que eu fazia, pra onde eu ia, o que ia estar acontecendo, e eu ficava nessa, meu Deus, só preciso de uma solução. Preciso de uma saída, e depois o meu avô, e aí, nossa, um caos total. E aí, durante muito tempo, eu pensava, meu Deus, eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma saída, eu preciso de alguma coisa. E aí, o que Deus tem ministrado no meu coração é Eclesiastes 3, que há tempo para todas as coisas. Tanto que eu ia dar outra palavra na célula ontem, mas eu dei essa. Essa palavra, normalmente quando a gente formula uma palavra, a gente pensa, nossa, se essa pessoa estivesse aqui, ia dar muito certo para ela. E aí Deus falou diretamente comigo na palavra de ontem. Eclesiastes 3, totalmente. Que há tempo para todas as coisas. Então, a gente tá no mês 8, foram 10, 11 meses quase, de um caos total na minha vida. Um caos, assim, onde tava tudo bem e de repente a minha vida desmoronou. Virou literalmente de ponta cabeça. E aí, nesse meio tempo perdida, eu não sabia o que fazer. Graças a Deus, Deus colocou você, a Esther, no meu caminho. Colocou o Ministério Renova no meu caminho. E aí eu falei, meu Deus, estou totalmente perdida. E hoje eu entendo que eu preciso viver, que há tempo para todas as coisas. Eu precisei viver toda essa tempestade para formar quem eu sou hoje. E bola pra frente. Então, a tempestade foi. Tem coisa ainda que eu tô trabalhando, mas tem coisa que já foi, que já passou. Mas tem coisa que vai continuar e pode estar comigo durante 3, 4, 5, 10 anos. E vai demorar para acontecer, mas vai passar. Eu acho que a minha palavra é essa, que há tempo para todas as coisas. E é o que eu trabalho todos os dias. Top. Há tempo para sofrer, né? Também. Tempo para tudo. Há tempo para Tudo. sofrer. Foram um tempo determinado para sofrer. 11 meses de dor mesmo intensa, de sofrimento mesmo, assim, muito grande, de estar perdida, de não saber para onde eu vou, o que eu faço. E agora eu vivo em um tempo em que eu sei para onde eu vou e o que eu tenho que fazer. Então, o meu tempo de sofrimento passou. Parecia que não acabava nunca, mas passou. E agora eu vivo em um tempo e eu tô aprendendo a viver cada tempo de uma forma intensa e constante, igual a gente falou. Então, estou aprendendo a viver agora esse período de reabilitação, vamos falar assim, de colocar as coisas no lugar, de saber para onde eu vou. Acho que é isso. Tá. Bom, o que Deus tem falado muito comigo ultimamente é, para eu sair do meu conforto. E para eu viver o desconfortável. Eu tô lendo Filipenses
E uma passagem que fala assim que vocês não foram chamados apenas para crer em Cristo, mas também para sofrer por Ele. Isso é um privilégio, participar desse sofrimento. Deus tem me falado muito sobre se posicionar no que Deus chamou você para fazer. Porque eu sempre vivi, tipo, muito... eu vou ficar aqui e aqui tá confortável, porque aqui eu ainda consigo fazer as coisas para Deus. Aqui, uma vez ou outra, eu ainda prego, uma vez ou outra eu ainda ajudo em determinada coisa, só que faz muito tempo que Deus tá falando assim, não é aqui, é lá. E eu tô aprendendo, tipo, Deus tem que falar assim, ó, se posiciona. Porque você vai precisar ir. Uma frase que Deus me deu é tipo assim, o seu conforto não te garante a sua salvação, mas o seu desconforto garante que outras pessoas me conheçam e garante um relacionamento mais profundo comigo. E é isso que Deus tem falado. Vive no desconfortável, porque mais pessoas precisam conhecer a Deus e o seu relacionamento com Ele vai se aprofundar. Porque eu tenho pedido muito pra Deus, eu falo assim, Deus, sei lá, eu sinto que eu estagnei, eu preciso me afundar mais. E eu falo assim, o que é que eu preciso fazer? E tava bem na minha cara. Tipo assim, sai do seu conforto. E eu tava tipo, não é isso, não. Cadê a fórmula mágica? Cadê? Foge, né? Deus tá Cadê gritando e a gente tá tampando os ouvidos. Não. Mas é isso, tipo, vai. Larga tudo e vai pra onde eu tô falando que é pra você ir. E faz o que eu tô falando que é pra você fazer. E é isso que Deus tem falado. Viver o desconfortável. Pra Ele, porque, tipo, é bom só crer em Cristo, só que a gente foi chamado para ter o privilégio de poder sofrer por Cristo. Isso é um privilégio, poder sofrer por Ele, de sentir um pouco das coisas que Ele sentiu. E tá aceitando isso, aceitando esse presente de poder participar do sofrimento de Cristo. E aí, Gabriel, chegou a sua hora. Chegou. Então, o que eu queria falar não é muito uma palavra que tá falando muito na minha vida, mas é uma coisa que todo cristão tem que lembrar. Em Gênesis fala que a Terra foi criada explica do jeito que a Terra foi criada, explica a quantidade de dias, explica tudo, quantos animais colocaram, fala tudo. E é muito legal ler essa passagem da Bíblia, porque você vê o quanto que Deus é perfeito. Porque lá fala que Ele fez céu e terra, só que a escuridão tomava conta e era um mundo sem forma. Só que aí Ele criou a terra, criou os animais aquáticos, os animais que voam nessa terra, os animais terrestres, todas as plantas. E é isso que todo cristão tem que lembrar, que Deus é perfeito, Deus sabe de todas as coisas. E querendo ou não, muitas das vezes a gente acha que a gente está passando por alguma dificuldade e a gente acha que não tem solução. Mas é isso que a gente tem que lembrar, que Deus é perfeito, que Deus pode... Detalhista, né? Deus pode todas as coisas, Deus move tudo, se Ele criou o mundo, o que Ele não pode fazer, né? Então, é isso que eu estava lendo recentemente e é isso que me pegou bastante. Deus é perfeito e Deus pode fazer tudo, né? E nas coisas simples, né? Eu vou dar um exemplo bem besta, assim. Esses dias... Porque às vezes a gente olha a Deus e a gente pensa, nossa, só sobrenatural. Só alguém que não anda sair andando. Só alguém que não enxerga começar a ver. A gente pensa nisso, né? Deus nisso. E aí esses dias... Tem uns 2 meses mais ou menos. E aí meu Deus... Que vontade de comer um doce, de comer um chocolate. Eu falei, não, eu vou orar aqui, mas não... Nada a ver, né? Só um chocolate, nada a ver. E aí eu orei, isso antes do almoço. Falei, nossa, tô morrendo de vontade de comer um chocolate, não sei o quê. Orei. E aí passou 5 minutos, a minha tia, ela é meio bruta, né? Ela falou assim, comprei pra você, porque você fez não sei o quê pra mim. E aí, era o chocolate. Eu falei, no detalhe. Deus trabalha no detalhe. E aí, depois disso, eu falei, não, é confirmação, né? Porque, às vezes, a gente espera algo muito grande de Deus, muito, muito grande. Tipo, Deus descer aqui e falar, Gabi, você é a escolhida. Nathalie, você é a escolhida. Biel, é você que eu quero tocando guitarra. A gente espera isso. Mas, às vezes, em um bombonzinho recebido, em um post-it recebido, Deus está mostrando presente ali. Deus está presente em detalhes minuciosos, pequenos. Deixa eu contar um negocinho aqui. Vocês estão falando demais aí, deixa eu falar também. Teve um
um dia lá em casa, que a gente estava consertando um brinquedo do Felipe, né? Um brinquedo que ele amava, né? Que ele usou muito. Era a máquina de fazer bolhas de sabão. E aí, cara, ele meio triste, né? Chateado, chorando, porque a gente não conseguiu, né? Resolver o problema, não conseguiu consertar o brinquedo. E era um brinquedo que não é barato, né? Era um brinquedo consideravelmente caro ali. Aí, gente, é sério. Do nada. Os do nadas de Deus. Mercado Livre, sabe? O cara grita lá no portão, Mercado Livre. A gente falou assim, você tá querendo receber alguma mercadoria, né? Você comprou alguma coisa? A Steph falou assim, não comprei nada. Eu falei assim, nem eu. Acho que é do vizinho, né? Vai entregar aqui. Aí, cara, a gente foi receber a encomenda no nosso nome mesmo. A gente foi abrir, né? A encomenda, a mercadoria era o que, gente? A gente tinha acabado, é sério, foi questão de minutos, assim. Tô diante de Deus e de vocês, que é a minha família aqui falando isso. A gente abriu o saquinho amarelo do Mercado Livre, era o quê? Uma máquina de fazer bolha de sabão. Enviada pelo vô do Felipe, pai da Esther. Então, cara... É no detalhe. Eu falei, não é possível, velho. Ele tá aqui, milagre. ele ouviu a nossa conversa. Incrível. E, tipo assim, coisa pequena, óbvio que é minúsculo, né? Mas, assim, Deus, ele cuida nos detalhes minuciosos. Deus é o Deus de grandes coisas, mas ele é o Deus de coisas pequenas também. Ele é o Deus grandioso de grandes coisas, mas ele é o Deus de coisas pequenas também. Eu levo uma frase assim pra mim, que é: enquanto nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. E eu aprendi isso nesse tempo, né, que eu tava vivendo. Enquanto eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida e trabalha das minhas coisas. No detalhe, igual o Biel disse, é no detalhe, é no mínimo, assim. E a gente vai pegando, assim, é difícil no começo a gente perceber o agir de Deus, assim, nesses detalhes, mas quando a gente pega, a gente vive no sobrenatural. Não é Deus, é realmente Deus. É verdade. Gente, vai ter culto de jovens. Sim. Dia 16 de agosto. É isso Semana que mesmo? vem já. Semana que vem. Chegando. E aí, vai ser top? Vai. Tô animado que o pessoal Óbvio. da célula ontem já tava... Já Tava no comentando. esquenta lá. E também, mês que vem, em setembro, vai ter Conferência. conferência. Biel falou que vai pregar no culto de jovens. Vai mesmo? Vai pegar? Ele vale Não tudo. dá uma Ele notícia falou, maravilhosa dessa pra mim. Depois de vir aqui, ele falou que qualquer coisa é fichinha. Gabriel, você tem um potencial escondido aí, irmão. Ele vai pregar Vocês assim, não ó, com a acharam guitarra. também? Não, o que eu falei pra você ontem lá em casa? Falei, o Biel ia ser um ótimo pregador, não Ô, falei? Gabriel, fique esperto. Convites cairão no seu WhatsApp. Se prepara já. Mensagens vão ser Chegar em respingadas. casa lá, E ó, a Danilo. experiência própria em Deus falou pra mim num dia no retiro que ia me usar. No outro dia de manhã, a Esté veio falar comigo, você quer pregar? Eu falei, meu Deus, tão rápido assim. É rápido. Ninguém mandou você vir aqui e falar do jeito que você Tá louco. Mas é coisa de louco mesmo. Chega treme. Quando o pastor me chama pra pregar, não tem como falar não. Vai ser assim com você também. Gente, a gente tá chegando... Passou rápido. Passou. Tá chegando no fim já. Tá Voando. vendo como é que vocês falam? Tá vendo como não gerou tanta timidez assim? Foi de boa? Você já sabe o tema da conferência, gente? Já sabe o tema da conferência? Tem um tema aí, né? Não é oficial, mas tem um tema, né? Eu acho que é o que eu acho que é. Qual que é? Fala aí. Cristo. É Cristo. É Jesus. É Jesus. O tema da conferência é Jesus, é Cristo. Vai ser 20, 21 de setembro. Né? A gente tem certeza que, como é um processo, vocês estão construindo esse processo nas células. Para que cheguemos na conferência com entendimento de quem é Cristo, para a gente conseguir ofertar uma adoração verdadeira e sincera para Ele. Né? O que vocês acham desse tema? Porque normalmente a gente coloca um tema desse tamanho, né? Cristo.
Acho que o tema é o principal, assim. Nós pegamos as essências de Cristo, esperança, bondade, eternidade, enfim, e nós colocamos como tema de eventos, não sei o quê, e aí, dessa vez, é sobre ele. Quem ele é, o que ele faz, por que vivemos pra ele. Não só pelo que ele traz pra gente, mas sobre a pessoa dele. Sim. Porque tudo isso, todas essas temáticas que já foram levantadas como tema de congresso, de retiro, de conferência, tudo isso está concentrado na figura de Cristo. E é entender e conhecer ele, principalmente. Por que que nós estamos aqui conversando? Por que que nós vamos para a célula? Por que que nós devemos falar? Se a gente não conhecer a ele, por que então que eu vou falar? E o que eu vou falar? Acho que é importante, assim. Quem é esse Deus que a gente diz que é nosso Deus? Sim. Porque tem até uma camiseta que é Me Pergunte Sobre Jesus. É uma camiseta muito conhecida, assim, pra galera mais jovem. E aí, uma vez, eu falei, nossa, eu vou comprar essa camiseta. E aí, depois eu vi um vídeo de um cara parando uma menina na rua e ela tava com essa camiseta. Ela falou, então me fala quem é Jesus. E a menina travou. E aí, ela falou assim, eu não sei o que falar. E às vezes a gente não conhece o Cristo que a gente serve. Acho que essa conferência vem aí pra isso, pra gente conhecer o Cristo que nós servimos. Pra ele se apresentar quem ele é. Porque, tipo assim... Na essência mesmo, assim. No mais íntimo. Cristo na intimidade, assim mesmo. Quem ele é. Amém. Amém. Vocês têm mais alguma coisa pra falar? Vocês não falaram nada quase. Eu acho que o Biel tinha que falar. O Biel tava tudo nervoso tá aí no comecinho, mas destravou e foi. Biel, o que você acha da conferência? E aí, galera, beleza? Tudo bem com Falaram vocês? quase tudo, né? Não dá brecha, não sei. Não dá. 13º episódio do RenoveCast. Acho que Mas antes da as gente expectativas começar, tem que estar lá em eu cima, quero né? lançar Porque, um desafio querendo para ou não, você que está me igual assistindo aqui. Vocês falaram, é o principal Pega esse de tudo, né? link, manda para no A mínimo gente 10 vive pessoas, pra ele, porque eu tenho certeza e a gente vai absoluta. comentar sobre isso que- lá. Então, acho que é uma coisa que, além de trazer muito entendimento do porquê a gente é cristão, ainda vai ajudar a gente também a crescer espiritualmente, né? Que é muito importante. Exatamente. A Célula Flame, né, que é o nome atual do grupo de jovens do Ministério Renove, trabalha com essa questão da chama, né? E a célula, cara, e o grupo de jovens do Ministério Renove se achega para justamente fazer com que essa chama não se apague. Tudo que vocês levantaram aqui são problemáticas que os jovens atravessam e que isso faz com que a chama que um dia foi gerada no coração deles se apagou por algum tipo de motivo, né? Mas a célula, ela se achega, esse grupo de jovens abençoados se achega no intuito de fazer com que essa chama ela permaneça até o retorno de Cristo. Amém? Amém. Amém. Amém? Galera, colocar um ponto final nessa conversa aqui, porque senão a gente vai até à noite falando sobre Jesus, sobre o Evangelho, sobre jovem. Mas eu quero te agradecer, você que ficou aqui conosco até esse momento. Mais uma vez, aquilo que eu disse no início, eu falo aqui no final. Manda esse link para alguém, manda esse link para o seu filho, você pai, mãe que está assistindo. É um bate-papo jovem aqui, eu tenho certeza absoluta que Deus vai falar ao coração dele. Manda esse link no grupo da família, no grupo do serviço, no grupo que você tiver, cara. Manda para 10 pessoas, né? No grupo Eu e Eu. Exatamente. Manda lá no contato que você tem lá, salvo como eu. Poste também no Instagram e não deixa de nos seguir nas redes sociais. @Ministério Renove é a página da igreja, @RenoveCast é a página do nosso podcast aqui e também YouTube, @RenoveCast. Siga, curta, comente, compartilhe e é isso. Espero que vocês tenham sido abençoados e edificados. Abraço. Deus abençoe a todos.